lowest you ever lost in a coin toss. Here's Johnny. Let's put a smile on that face. I'm not gonna hurt you. Peace was never an option. Você entra numa sala e encontra 3 vilões. Você perdoará um, matará o outro e o último vai matar você. Mas antes de você entrar nessa sala, eu vou te dar as ferramentas para você conseguir discernir qual vilão matar e qual perdoar. Desculpa, mas o terceiro você não vai ter escolha. Ele vai te matar. Existem muitos tipos de vilões com características diferentes. Alguns são memoráveis e outros são tão ruins que você nem lembra o nome deles. Isso porque alguns escritores querem simplesmente que seu vilão seja mal por ser mal. Não desenvolvem o suficiente suas motivações, medos e desejos. Esquecem que na maioria das vezes o vilão não se considera um vilão, o que é assustador, mas na cabeça do vilão ele talvez seja o herói. Mas você está esperando nessa porta e precisa saber quais são os vilões que você vai enfrentar. São 3 tipos de vilões, e o primeiro é o vilão espelho. Esse tipo de vilão é muito comum e, quando bem trabalhado, rende personagens complexos e reais. Ele é o oposto do herói, mas compartilha com ele algumas características, valores ou métodos. São como 2 lados da mesma moeda. Pensa no Magneto e Professor Xavier, Killmonger e Pantera Negra, Loki e Thor, Hannibal Lecter e Will Graham. Esse tipo de vilão é ótimo para desenvolver profundidade no protagonista, porque é como se fosse uma versão que deu errado do herói. É como se tivessem sido separados no nascimento, irmãos, mas um seguiu para um caminho errado e outro para o caminho certo. Então, o protagonista consegue enxergar muito de si nesse vilão e ele consegue até pensar, poderia ter sido eu. E por isso, algumas vezes, ele até mesmo manifesta empatia com relação a esse vilão. Vamos usar o exemplo perfeito de Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrito por Jonathan e Christopher Nolan. O Coringa faz questão de afirmar as semelhanças que ele compartilha com o Batman. You complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. To them, you're just a freak. Like me. O Coringa, assim como o Batman, não tem nenhum superpoder. Os dois utilizam apenas sua inteligência e sagacidade para resolver os seus problemas. Mas ainda assim, o Coringa consegue se colocar como extremo oposto do Batman, porque o Batman representa a ordem e o Coringa representa o caos. Ele é como o irmão que deu errado, uma ideia, inclusive, que é muito explorada no filme do Coringa, onde o autor dá a entender de que a diferença dos dois é apenas o ambiente de criação, que o Bruce Wayne só se tornou Batman porque ele foi criado na mansão Wayne, e que o Coringa se tornou um vilão por conta das condições sociais e emocionais onde ele foi criado. Mas tudo isso também é resultado de uma cidade que é extremamente corrupta, que é Gotham. Agora, veja como que o autor, o Christopher Nolan, comenta essa ideia. I think the Joker understands Batman, or feels he understands Batman, possibly in a way that Bruce Wayne doesn't entirely understand himself. And I think in the interrogation scene, it's interesting to see how the Joker is able to get under his skin. We like to think of our heroes, our heroic figures, as being immune to those kind of mind games. But of course, we all know that Batman is the most tortured and psychologically unbalanced in a way of these heroes. And so he's very vulnerable to the threat that the Joker poses, and we try and continually remind the audience of that during the course of the film. Some men just want to watch the world burn. Aí, quando o caos causado pelo Coringa resulta na morte de Rachel, Batman começa a questionar o valor do seu trabalho e seus próprios métodos. I was meant to inspire good, not madness, not death. Para vencer o Coringa, ele precisa se tornar mais parecido com ele. Ele rompe com seus padrões morais para poder vencer o inimigo. E faz isso ao usar um sistema ilegal e antiético de rastreamento de informações que lhe dá acesso a todos os celulares da cidade. Toda essa complexidade no relacionamento entre vilão espelho e protagonista faz com que muitos heróis tenham dificuldade em matá-lo ou em impedir suas ações, e alguns até mesmo chegam a perdoá-lo. E por isso, esse é o vilão que provavelmente você perdoaria, porque você enxerga muito de si nele e você percebe que poderia ser você. Matá-lo seria matar uma versão de si mesmo ou um pedaço da sua alma. Ok, perdoar é exagero, mas talvez sua empatia o impedisse de matá-lo. Então, resumindo, o vilão espelho tem paralelos com o herói, e isso desafia a moral e o propósito do herói. Agora, o segundo tipo de vilão é completamente diferente. É a ameaça iminente.
Sua ameaça é constante, mas sua presença é limitada. São aqueles que exercem uma pressão constante sobre os protagonistas, mesmo que sua presença física seja limitada ou até mesmo inexistente durante grande parte da narrativa. Eles são como sombras ameaçadoras que pairam sobre a história, fazendo com que sua influência seja sentida mesmo quando não estão em cena. Como Sauron, o Rei da Noite, Pennywise, Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes ou o Rei Amarelo em True Detective. Mas para ilustrar, vamos usar o exemplo de John Doe, do filme Seven, Os Sete Crimes Capitais, escrito por Andrew Kevin Walker. O que torna esse vilão assustador não é sua presença, mas o resultado de suas ações. O roteirista nos mostra as vítimas já mortas, deixando para nossa imaginação reconstruir os horrores de seus últimos momentos. Andrew oculta o personagem para que a gente se sinta no lugar do investigador, que olha ao seu redor e não consegue imaginar qual que é o rosto do seu inimigo. Ele aparece pela primeira vez nas escadas como um fotógrafo, mas não é identificado. A ideia do criminoso que volta à cena do crime é explorada aqui. Ouça como o autor Andrew Kevin Walker descreve sua estratégia de ocultar o vilão. It was in the script that you didn't see the things happen, and that just seemed to me more horrifying to have to sit and imagine what it was like if you were forced at gunpoint to eat as much spaghetti as possible. Veja como isso é verdade através desta cena. He's got lines of distension across the duodenum, and the interior wall is ripped open. This man ate till he burst. He didn't really burst, not all the way. He was hemorrhaging internally, and there was a hematoma in the rectus and the transverse abdominis muscles. So he did die by eating. Ao ocultar o vilão, o autor também oculta as motivações dele. Isso causa antecipação da audiência para descobrir a verdade, ao mesmo tempo que também mantém o poder do vilão sobre o protagonista. Quando a verdade é revelada, temos o clímax da história e a subversão da expectativa. Então, resumindo, na ameaça iminente, o vilão é oculto. Vemos as consequências de suas ações e suas motivações são ambíguas. Você provavelmente mataria esse vilão porque durante a história você foi obrigado a encarar suas vítimas e a testemunhar o horror causado por ele. Não existe redenção para esse tipo de personagem. O terceiro arquétipo de vilão é o vilão protagonista. Isso acontece quando a história é contada na perspectiva do vilão e por isso, muitas vezes, o espectador acaba criando uma certa dose de empatia por ele. É o caso de Dexter, Coringa, Alex de Laranja Mecânica, Patrick Bateman de Psicopata Americano, mas vamos analisar um dos personagens mais bem construídos da Netflix, Frank Underwood. E infelizmente, a gente nunca vai conhecer o verdadeiro final dessa série por conta dos problemas pessoais do ator Kevin Spacey. Mas vamos ignorar esse final fake que a Netflix fez. Como que você conta uma história na perspectiva do vilão? Frank Underwood narra toda a história, quebra a quarta parede para interagir conosco, faz comentários engraçados sobre pessoas e situações e nos mostra tanto o seu lado humano como o seu lado monstruoso. Essa combinação de médico e monstro nos deixa confusos. Por um lado, aprendemos a apreciar as qualidades do personagem, mas por outro, sabemos que seu comportamento é inaceitável e que ele, no final das contas, é um assassino. Não se deve, porém, glamorizar os erros desse personagem. Ele pode até ter uma moral corrompida, mas o escritor e o espectador não têm. O espectador pode até torcer por sua redenção, mas nunca torcer por sua impunidade. Nobody can hear you. Nobody cares about you. Nothing will come of this. Frank Underwood possui camadas de complexidade que o tornam um arquétipo maquiavélico que quase todo mundo já conheceu. E como todo maquiavélico, ele sabe manipular as situações e até mesmo o público para enxergar as coisas do seu ponto de vista. Escrever o final de um vilão protagonista, no entanto, é sempre um desafio. Muitas vezes o resultado é decepcionante, como no caso de Dexter, onde o serial killer consegue sair impune de todos os crimes que cometeu por meio de um Deus Ex Machina. Então, resumindo, o vilão protagonista tem objetivos claros e motivações reais. Ele tem que ser simpático ou criar empatia o suficiente para que o público queira ver a história da sua perspectiva. Esse tipo de vilão provavelmente mataria, afinal, a história está sendo contada da perspectiva dele e ele que é o protagonista. Mas eu espero que você nunca tenha que entrar nessa sala. Para mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve neste canal. Também dá o seu like, isso é muito importante para mim. Um forte abraço e arrivederci.